Os Tiozinhos Mochileiros. E como é que nós viramos tiozinhos mochileiros? Ih, faz tempo, viu? Foi em 2007. Nós vamos contar agora. É isso aí. Quem viaja vive 3 vezes: quando sonha, quando vai e quando recorda. Agora é hora de recordar. Diário de viagem dos tiozinhos mochileiros. Bom, ano 2007. A gente querendo viajar para a Europa, que a gente tinha viajado para a Europa há muito tempo, em 1989, ou seja, fazia 18 anos. Os filhos nasceram e a gente foi muito para os Estados Unidos. Sim, era direto para lá, né? Sempre viajamos para lá com eles e tal. Daí eles viraram adolescentes e a gente tem aquele sonho de viajar com os filhos, com mochila, fazer uma aventura em família. E esqueceu o negócio de carro, que a gente ia fazer muito um mochilão na Europa. É, porque a gente estava acostumado a ir para Orlando, Miami, por causa das crianças, fazer compras, levar aquelas malas na época que o dólar permitia, né? E aí a gente resolveu, e falamos com eles, o que vocês acham, vamos fazer? Nós não sentimos nenhum entusiasmo. Não ficaram muito entusiasmados. Não, e outra, um lugar caro, o euro a 3,20 naquela época. Eu falei, gente, você quer saber? Vocês preferem ficar aqui? Ah, sim, aí eu vou durmo na casa do meu amigo, vocês gostaram mais disso. Aí fomos só nós dois. Fomos nós dois. A princípio eu pensei em ir de carro, porque a gente achava que a gente era velho demais para carregar mochila, a não ser que fosse com as crianças e tal, para fazer um clima. Mas daí um amigo convenceu a gente, imagina, vocês são jovens, pode ir de mochila, não sei o que. Resolvemos de mochila e trem, e aí fomos radical. Compramos o passe de trem, o Rail Pass, que a gente já conhecia, e fomos sem reserva e praticamente sem destino, tinha um roteiro. E fomos para lá. O roteiro era mais ou menos esse. Chegava em Paris, vai para Bruxelas. Bruxelas fazia bate e volta para Bruges, fomos para Amsterdã, de Amsterdã para Colônia, Colônia para Heidelberg, Heidelberg para Munique, Munique, Lucerna, tudo assim, Annecy. Aí a gente foi para a única reserva que a gente tinha, que era o barco. Benichette, nossa primeira vez. Primeira viagem. De Annecy, de lá de Saint-Léger, que é o lugar da Benichette, nós fomos para Dijon, nós fomos para Paris, onde terminava a viagem, mas como a gente ficou mais dias em Paris, a gente fez 2 bate-voltas ali, Vale do Loire e Le Mont Saint-Michel. O roteiro era esse, só que não tinha data certa, não sabia que dia ia chegar, a única reserva era o barco. Tinha que estar lá naquele dia para pegar o barco, porque o barco não dava para pegar de repente, tem que fazer reserva. Nós viajamos com mochila, foi a primeira vez que a Rose viajou de mochila. Foi. Porque as outras duas, uma foi de mala, que é uma história fantástica, nós vamos contar nossa primeira viagem, as coisas erradas que deram, uma história bacana que, nossa, a gente vai divertido. A segunda foi mais fantástica ainda. Ela não foi de mochila, ela não foi de nada. Por quê? Eu estava grávida do meu primeiro filho. 5 meses grávida, e a gente foi de mochila, sem reserva, sem destino na Europa, outra que tem aventura pra caramba. Eu fui com a única mochila. E no caso dessa viagem, eu tinha agora uma mochila melhor, a Rose uma mais ou menos. A dela 55 litros, a minha de 75 litros. E como a gente nunca tinha viajado com pouca coisa, a gente estava acostumado a ir para Orlando de carro, aí a Rose tentou diminuir. Nossa, foi difícil, acho que eu fiquei uns 2 meses para definir pensando o que minha bagagem. Resultado, eu levei na minha mochila a roupa dela. E ela levou a minha, porque eu consegui colocar menos, né? E aí a gente saiu, né? Chegamos lá em Paris. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente não falou ainda, que esse jeito de viajar com pouca coisa tem que acostumar. Porque a gente estava mal acostumado de levar tanta coisa, de comprar muita coisa em viagem, lá em Miami, aquelas coisas assim. E quando vai para a Europa, primeiro que era mais caro por causa do euro, que já era mais caro, e não era o objetivo ficar gastando dinheiro comprando bota, camiseta, nada disso. Então, a Rose, eu lembro disso, que quando ela
A gente chegou em Paris e as primeiras coisas que você vê quando você começa a viajar, as lojas, com aquelas vitrines, a gente estava acostumado a olhar, já com aquele olhar de querer comprar alguma coisa. Não que você goste de comprar muito, mas é diferente, né? É diferente você saber que não vai comprar nada. Então demora alguns dias porque você começa a parar de olhar a vitrine. Você começa a olhar o que interessa. Você olha o castelo, você olha aquela construção antiga, tal. A viagem melhorou tanto. Foi. Depois que nós paramos de pensar em comprar em viagem. Tanto que hoje em dia eu tenho dificuldade até em comprar. Quando você Verdade. dá preguiça, sabe? Preguiça comprar, entrar numa loja, comprar uma camiseta. Tudo tem no Brasil hoje e até mais barato. Então, assim, acabou perdendo a graça. E as viagens ficaram muito mais legais depois que nós paramos de pensar em comprar coisa. Nós não compramos nada agora, a gente faz Eu trago uma lembrancinha pequenininha, um imã de geladeira, mesmo porque na mochila tem que ser pequena e leve. Então é um cartão postal, que eu faço um quadrinho depois, é um imã de geladeira, é isso. Só, e as fotos e os filmes. Exatamente. E aí nós chegamos em Paris, a gente, assim que chegou, nós não ficamos em Paris, nós fomos direto para Bruxelas. Nós reservamos o TGV, porque tem uma coisa que eu tenho que explicar. O passe de trem, ele vale para você entrar em qualquer trem normal. Aquele trem que anda devagar e tal, que você tem que trocar, muda de cidade, troca de trem. Mas o trem rápido, que lá no caso era o Thalys, que tem o TGV, o Thalys, tem o Frecciarossa na Itália, esse trem precisa de reserva, senão você é multado. Você tem que pedir uma reserva, além do passe, você paga uma reserva, às vezes o preço é baratinho, menos de 10 euros por pessoa, porque é um trem que é muito rápido, é mais caro, é mais luxuoso. A gente viajava tem mais procura também. Tem mais procura e a gente foi para Bruxelas desse jeito. Bom, o que deu errado logo de cara, começando errado? Qual que era a nossa meta de gastar? A gente pôs um máximo de uns 100 euros. Por hospedagem. Por hospedagem. Chega lá em Bruxelas, erramos a estação. Por quê? Você pensa que a gente viajava com internet? Em 2007 não tinha internet do jeito que tem hoje. A internet existia, mas os hotéis não tinham internet Wi-Fi. Na Europa não tinha. Em 2007, hein? Alguns tinham. Mas a maioria tinha aquele computador no canto, numa salinha, que era tipo um escritório, para você pagava uma taxa para usar a internet, para saber se ia chover no dia seguinte, essas coisas. E celular também não tinha, não existia o iPhone ainda, ele já existia, mas ninguém tinha ainda. Eu tinha um, que eu sou meio cheio de querer ter coisas tecnológicas, eu tinha o Nokia N95 que lia a internet, dava até para mandar mensagem. Só que para você mandar um texto no Nokia, era assim, bom dia, você dizia BBBABBCDDBB, passa para frente, ô dia, putz, olha, você ficava horas para mandar um bom dia para uma pessoa. Mas ainda assim a gente achava divertido, porque não tinha nada muito melhor que isso, a gente achava que legal, consegui mandar uma mensagem para minha família no Brasil, né? E aí a gente chegou em Bruxelas, numa das estações, a gente nem sabia que tinha mais de uma. Estávamos com poucas informações, foi meio sem reserva e sem destino. Chegando em Bruxelas, a gente foi procurar hotel. Nossa, só tinha hotel caro, né? Só. E feio, porque aquela estação era num lugar feio. Feio, tinha os bêbados caídos ali, falando português, dá até vergonha, era brasileiro, que mora mal lá. E aí nós acabamos ficando num hotel 170, né? Nossa, pagamos muito caro. Nossa, eu falei, caramba, eu falei, bom, tudo bem, vamos ter que enfrentar isso aí. Nosso cálculo de gastar 100 por dia foi por água abaixo, vamos ter que gastar isso aí. Já pensamos no outro patamar. Mas a gente descobriu o seguinte, o erro nosso. Nós chegamos dia de semana em Bruxelas. E uma coisa que a gente aprendeu, que cidade grande, ela é mais barata no final de semana. E dia de semana é mais caro, por quê? Você junta turista e o negócio. Então os hotéis estão muito mais cheios, eles cobram caro. Chega no fim de semana, o hotel é mais barato, porque Bruxelas, né, no fim de semana não tem ninguém fazendo negócio, aí só tem turista, cai pela metade a população, cai pela metade a tarifa também. E o nosso objetivo não era exatamente ficar em Bruxelas, era ir para Bruges,
que é uma cidade turística maravilhosa lá da Bélgica. Que é perto de lá, de pertíssimo. Ela é para Bruges, só que a gente não quis dormir em Bruges de medo. Achamos que lá ia ser caro. Sim, cidadezinha histórica, medieval, tal, deve ser tudo hotelzinho caro e chique. Nada, erramos feio. Pagamos caro em Bruxelas, fizemos bate e volta para Bruges, que é um lugar muito mais legal para você ficar e mais barato do que Bruxelas. Olha só a dica aí, né? Aí, bom, fomos para Bruges, voltamos e ficamos mais de uma noite lá em Bruxelas. Então o gasto começou a aumentar. Aí, na segunda noite a gente já pagou menos. Pagamos menos porque já era sexta-feira. Já era um pouco menos. Aí fomos embora para a próxima parada, Amsterdã. Né? Em Amsterdã a gente chegou de mochila e foi aí a primeira peregrinação para achar hotel. A gente chega sem reserva, começamos a procurar e andamos, aquelas mochilas meio pesadas, porque a gente não levava o peso que eu levo hoje. Hoje a gente leva no máximo 9,8 kg em cada mochila. Eu cheguei a levar ela, com as roupas dela, estava pesando 12. 3 quilos faz diferença quando você fica andando com a mochila nas costas. E aí andamos, acabamos achando um hotelzinho, aquele da escada que tinha os caras. Foi, The Crown. The Crown. A Rose teve que pedir licença para subir a escada, que tinha uma escadinha com os caras sentados assim. Eles afastaram a perna, entramos. Chega na recepção, era um bar. Um bar, com snooker e tal. Eu falei, a recepção onde que é? É aqui mesmo, né? Aí subimos, era uma escadaria íngreme, que ainda bem que a gente foi... Estava de mochila, porque tinha que se segurar assim. Para subir, foi a primeira vez que a gente viu, começamos a ver que a mochila é a coisa certa para a gente fazer esse tipo de viagem. E o quarto? Nossa, olha... Era um estreitinho assim, não cabia uma cama do lado da outra, era uma atrás da outra, duas assim. De solteiro enfileirada por causa da estreiteza do quarto. Tinha uma pia e um chuveiro no quarto, mas não tinha banheiro. Não tinha banheiro, o banheiro era no corredor. 140 euros, isso em 2007. Mas era de frente pro canal, a gente abria a janela, a gente achava bárbaro, né? Assim, mas tá bom, era cheiroso, é uma coisa que eu lembro que mas tá cheiroso. Tá cheiroso, vamos ficar. Aí nós ficamos lá. Passeamos em Amsterdã, andamos de barco, de bicicleta, fazemos as coisas que todo turista que vai para esses lugares faz. Quando chega de noite, vamos sair para comer alguma coisa, a Rose começou a se arrumar, eu olhei na janela com a minha câmera, né? Tudo escuro, com umas luzes vermelhas nas janelinhas, tudo luz vermelha, ali, cheio de gente. Falei, caramba, que é isso? Daí eu falei, nós estamos no bairro da Luz Vermelha, na rua principal da Luz Vermelha, que é o bairro ali no meio. O bairro da prostituição lá de Amsterdã, que não é assim uma coisa, nossa, que horror, violência, não é agressivo, é turístico. Que você vai lá, tem aquele monte de vitrine com as mulheres nem tão bonitas, né? Com aquela luz vermelha lá dentro, e aí as pessoas passam na frente e negociam o valor do sexo ali, tal, não sei o que, daí ela abre aquela porta, o cara entra lá, fecha uma cortininha, eles vão lá e faz o trabalho, ela faz o trabalho dela, né? E a gente lá, putz, nós estamos no bairro da Luz Vermelha, não é o lugar mais indicado para se ficar em Amsterdã, mas era o lugar que tinha vaga, porque era caro e olha, não tinha vaga em lugar nenhum. No dia seguinte, a gente foi e ainda ficamos 2 noites nesse hotel. Ficamos 2 noites nesse hotel, mas gostamos tanto de Amsterdã que a gente resolveu ficar um dia mais. E aí nós mudamos de hotel. A gente descobriu que perto do museu tinha uns hotelzinhos mais baratos. O Museu Van Gogh, e quando a gente visitou o museu, nós vimos que ali naquela região tinha outros hotéis. E aí a gente Mudamos de hotel. Só que daí choveu nesse dia, deu azar, choveu, a gente não tinha como saber, porque não tinha internet, que ia chover, senão a gente seguiria. Então demos uma atrasadinha a viagem, perdemos mais um dia lá, mas foi ótimo, mesmo com chuva, é maravilhoso, andamos de barco, conhecemos um cassino, né? Tomamos muito café, o lugar que mais tem café na Europa é Amsterdã, uma cidade maravilhosa, eu moraria fácil. Bom, daí... Passados esses 3 dias nós fomos para Colônia. Também um trem rápido, só que os trens alemães, que é o ICE, que é o Intercity Express, esse trem, ele é sensacional. Era a primeira classe que a gente tinha, o nosso passe era de primeira classe. Que as pessoas acima de 25 anos podem pegar o passe de primeira. Como era a nossa primeira viagem, nós falamos, vamos pegar o de primeira classe. A diferença não era tão grande.
E é muito legal, né? Nossa, é excelente. É. Então, tem até serviço de bordo. Serviço de bordo. Se tem um lugar que você pode comprar o passe de primeira classe, um dos únicos que eu aconselho, é na Alemanha, os trens alemães, austríacos e talvez até o suíço, mas principalmente alemão, que tem grandes distâncias, é legal você ter um conforto e tem vaga na primeira classe. É. Porque como você entra sem reserva, você pode chegar lá e já pegar os vagões lotados sem lugar para sentar. Nós viajamos de pé. Na primeira classe sempre tem vaga. Mas tem os outros lugares, eu não aconselho comprar primeira classe porque não tem. Tem muito pouco trem de primeira classe para França, por exemplo. Não adianta, na Inglaterra, não adianta comprar primeira classe. É melhor comprar o de segunda, que é mais barato. Você entra no trem e se vira. E tem uma coisa engraçada que aconteceu na primeira classe, que nós não falamos nada de alemão. Eu não falo, não sei nem contar até 10 em alemão. E aí... Na época, eu também. Né? Você também não. Isso. Aí chega o bilheteiro. Não, chegou um cara uniformizado de bonezinho, de não sei o que, e fala em alemão alguma coisa pra gente. O que a Rose faz? Cata o passe e mostra. Porque chega, fala com a gente, a primeira coisa que a gente faz é mostrar o passe, né? O ticket, falando em alemão. Aí o cara deu uma risadinha, ele olhou simpático, ele olhou, devolveu para a gente não passar tanta vergonha. E aí falou em inglês se a gente queria algum café, queria alguma coisa do bar, do vagão restaurante. Ele era o cara do restaurante, ele não era o bilheteiro, mas ele não quis fazer a gente passar tanta vergonha, mesmo porque o trem inteiro ficou ouvindo. Aí pra não ficar tão ruim, você não quero um café, por favor. Para disfarçar, a gente pediu um cafezinho. Bom, nós chegamos em Colônia e fomos procurar hotel, né? O hotel também, aí outra coisa da internet. Um hotelzinho que nós achamos baratinho, eu perguntei se tinha internet no hotel. E o dono do hotel, que era um alemão que estava do lado do recepcionista, ele não falava inglês. Ele perguntou em alemão para o recepcionista por que ele quer internet. Aí eu expliquei, não, eu quero internet porque eu acho importante, a gente queria saber alguma coisa. Isso não tinha essa utilidade que a internet tem hoje, para você ter uma ideia. O dono estava preocupado em saber por que nós pedimos internet. É importante isso? Olha só, 2007. Aí ficamos nesse hotel e fomos conhecer a grande atração da cidade, que é a Catedral de Colônia. A única coisa que não foi destruída na Segunda Guerra da cidade. A cidade ficou total arrasada, tem fotos aéreas da cidade. A única coisa que sobrou foi a catedral. E muita gente acha que é porque eles ficaram com dó, os aliados ficaram com dó da catedral, uma coisa religiosa. Não. A catedral era um ponto de referência da aviação aliada. Eles olhavam a catedral, olha, bombardeia a cidade da direita da catedral. O cara de longe, o avião olhava, virava e bombardeava. Então era uma referência para militar, né? E essa catedral, ela tem uma torre muito alta que você consegue subir, é uma coisa que tem que fazer quando você vai lá. E nós não temos muita preparo físico para isso. E eu então, que tenho meu joelho é ruim, meu joelho não tem ligamento e dói, caramba, que bobagem que eu fiz. Nós subimos aquela torre. Não para de subir, mas tá uma escadinha em caracol, que você sobe e fala, não é possível, não chega. Nossa, aí desceu uma japonesa, e eu, tá chegando, falando em inglês, ela deu uma risada, eu não sei se essa risada ela quis dizer assim, ixi, falta muito. Bom, eu sei que nós fomos, subimos e eu estraguei meu joelho. Passei o resto da viagem me arrastando, porque não levei anti-inflamatório, não levei joelheira, coisas que a gente vai aprendendo, os remédios que você tem que levar nas viagens, que são aqueles remédios de receita, que você não pode comprar um anti-inflamatório. Aqui no Brasil compra, mas lá não. Né? E, bom, no fim fomos lá, depois nós descobrimos o trenzinho. Isso, aí para descansar da torre, a gente fez um city tour desses de trenzinho assim. E foi legal, porque aí você já deu uma descansada, você dá uma olhada na cidade, depois dessa primeira a gente faz sempre, porque a gente gosta desse passeio. Porque é barato, é sempre menos de $10, esse trenzinho com aqueles vagõezinhos que parece coisa de criança, mas é bacana, porque você dá uma descansada, dá uma geral nas aquelas cidadezinhas menores ou maiores, e você, depois você gostou de alguma coisa, você volta a pé lá, ou dá um jeito de dar, vamos ver aquela igreja melhor, você tem uma noção do que tem na cidade. Então dali em diante a gente sempre, quando tem esse bondinho, a gente passeia com ele, porque a pé às vezes você não vê coisas que ele chega em alguns lugares. E esse em especial ele ia até a fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate Lindt também. Estava incluído conhecer a fábrica. Conhecer a fábrica. E aí fomos lá,
compramos chocolate e fomos embora de Colônia no outro dia. De Colônia, Heidelberg, que foi uma dica de um hóspede da pousada, que falou que para ele era uma das cidades mais lindas da Alemanha. A gente viu que dava no roteiro, nós colocamos nesse roteiro que a gente ia fazer essa volta e fomos para Heidelberg. Só que a gente, assim, essa primeira viagem para a Europa, né? De novo, vamos fazer tudo o que é possível. E a caminho de Heidelberg passava em Koblenz, que é uma cidade que também a gente eu já tinha ouvido falar, tinha lido alguma coisa. Falei, não, aqui parece que é uma cidade legal, vamos parar aqui. Paramos, guardamos as mochilas no locker, que é aquele armário que você põe uma moedinha e sai com a chave. E fomos no Tourist Information perguntar o que tinha legal na cidade. E a menina do Tourist Information foi legal, que ela perguntou, quantos dias vocês vão ficar? Né? Aí nós vamos, não, nós só estamos ficando agora essa tarde aqui, vamos embora. Não, sem problema. Ela pegou lá o mapa e fez um roteirinho pra gente fazer um passeio na cidade durante umas 2 horas. E ainda falou, se der tempo vocês podem fazer o passeio de barco no rio Reno, para ver os castelos. E foi o que a gente fez. Nós fomos para lá no Rio Reno, fizemos esse passeio maravilhoso, os castelos dos 2 lados. Cidade é ótima, Koblenz. É a cidade que tem uma curiosidade, aquela loja de... no caminho lá para o centro a gente descobriu uma loja de trenzinho. Delícia, tem trenzinho elétrico. Eu sou fanático por trenzinho, então eu não tenho trenzinhos elétricos. Hoje eu tenho um pouquinho ali, mas nada assim especial, mas eu gosto de trem. E o trenzinho elétrico me faz lembrar das viagens. Então eu sou meio que do meu sonho é um dia ter uma maquete em cada lugar que a gente já viajou. Isso nunca vai acontecer, mas quem sabe um dia, sei lá. Né? E também lá de Koblenz, daí de lá a gente saiu. Né? Nós fomos direto. Passamos a tarde lá e depois... Almoçamos lá muito bem, lá em Koblenz. Nossa, uma comida maravilhosa no lugar que nós já estivemos em Koblenz uma segunda vez, recente. E a gente tentou achar esse restaurante porque eu lembro dele, mas não descobrimos onde era. Chegamos em Heidelberg à noite, não se faz isso. Você não pode, a gente vai aprendendo essas coisas. Você viajar sem reserva, você tem que viajar durante o dia. Você tem que chegar no lugar que você vai se hospedar até a hora do almoço, que é a hora que você tem chance de que os hotéis estão mais vazios, você vai conseguir. Chega no fim da tarde, se estiver cheio, como é que faz? Né? E a gente... Foi o que aconteceu. Chegamos no fim da tarde, tinha um congresso na cidade. Os hotéis ali perto da estação estavam todos lotados já. E a gente foi em alguns e nada, aí num deles, um recepcionista muito simpático, perguntou... Ele falou assim, quanto a gente queria gastar. Quanto que a gente gastaria. Mas como a gente já estava gastando muito, a gente mudou o patamar para 150. Falei, olha, 150 eu pago, peraí. Ele começou a ligar e achou um hotel, falou 140. Eu falei, pode fechar, vamos dormir aqui. Só que não é aqui, ele falou, é lá no centro, tem que ir de ônibus, táxi, sei lá o que. Você chama um táxi pra gente? O cara foi muito gentil, chamou o táxi, reservou e nem era obrigação dele, pra você ter uma ideia. E aí a gente foi e chegamos lá, Hotel Hollanderhof. Um hotel maravilhoso. Esse valeu, pelo menos o que nós pagamos. O preço 140 nem comparava com aquele de Amsterdã. Nossa. Ele era de frente para a ponte histórica de Heidelberg. Dali você olhava, não do nosso quarto, mas você saía um pouquinho e já via o castelo de Heidelberg, que ele é no alto dali da montanha. Sensacional. Isso é muito bom. Era um hotel o quarto era de deficiente, o que sempre é muito bom. O banheiro é largo e tal. As camas são separadas e tal, mas a gente não liga porque cama separada às vezes é até mais confortável do que cama estreita de todo mundo junto, né? Em Heidelberg, no dia seguinte, a gente resolveu ir para Rothenburg, que também é a cidade... Fazer um bate-volta. Rothenburg é a cidade medieval mais famosa da Alemanha, tem que ir para lá, a gente botou no roteiro. Não era fácil, era perto de Heidelberg, mas tinha que trocar de trem 3 vezes, né? Levava umas 3 horas. Agora imagina você, sem internet, como é que você vai chegar nessa cidade trocando de trem 3 vezes? Era um guiazinho que tem no Rail Pass, vem junto, é um guia, um livrinho, e aí ficava olhando. E eu tentando lembrar pelo mapa onde ficava Rothenburg. Não, então a gente para em Stuttgart, troca de trem Stuttgart, a gente vai para Würzburg, a gente pega outro trem e vai para Rothenburg, era isso. E a volta é igual. Fomos para Rothenburg, uma cidade sensacional, estava chovendo, estava frio, né? E aí a gente voltou, chegamos muito tarde em Heidelberg. Pagamos esse hotel caro
E esse foi o grande erro que a gente cometeu, que era o mesmo erro que a gente cometeu em Bruges. Ao invés de ir para Bruges e se hospedar lá, a gente podia ter dormido em Rotenburg, a gente estava de mochila. Nós não nos tocamos disso, a gente tem mochila. A gente tinha ideia que na cidade turística ia ser mais caro, né? E no fim no fim não era isso. Em Heidelberg nós conhecemos o castelo, né? Foi no dia também de chuva, né, e tudo. Foi muito legal, é uma cidade super bonita. Um dia que, quem sabe, um dia se estiver no caminho a gente tem que voltar. Mas daí aconteceu o seguinte: no dia de ir embora a gente ia para Munique. Aí vamos na recepcionista falar com ela: olha, nós estamos indo agora para Munique. Era um sábado. O que a mulher falou pra gente? Nossa, ela falou assim: vamos pra Munique hoje, Oktoberfest, vocês não vão encontrar vaga lá. Oktoberfest num sábado em Munique. Eu falei, pô, mas é setembro. Já começou a Oktoberfest, em setembro começava. Eu falei, a gente vai, vamos pra lá, pra Munique, que se dane. Vamos pra lá, a gente tá de passe, se precisar, a gente muda de cidade, faz alguma coisa. Dá uma passeada e vamos embora se não achar. Pegamos o trem, é uma viagem maravilhosa que você vai margeando o Rio Reno, de lá de Heidelberg até Munique. É uma das viagens bonitas, assim, cênicas de trem comum. Então é uma coisa que vale a pena, você passa, você vê os castelos e tal. E aí chegou em Munique, foi uma surpresa, porque a gente chegou lá, estava cheio de gente na estação, lotado. E muita gente vestida de alemães, que é aquela bermuda de couro de suspensório, com aquele chapéuzinho com a peninha, as mulheres todas com aquele vestidinho bonitinho, tudo. E eu achei que aquilo lá era a gente que estava trabalhando. Nossa, quantos funcionários na feira, né, na festa. Não, as pessoas vão vestidas assim para participar da festa, vão lá para beber vestido a caráter, né? E aí, putz, como é que nós vamos fazer agora com as mochilas? Vamos procurar um locker. Gente, tem locker pra caramba na estação. Não tinha um locker, que é aquele armário lá pra você pôr. E tinha que ser meio grande pra pôr as nossas mochilas. Não era um lockerzinho. Até a hora que eu vi um cara lá com uma chave, tentando, indo pro locker, eu falei, ele vai devolver o locker. Corri atrás dele lá com a mochila, botei a mão, falei, esse locker é meu. Beleza, ele abriu, tinha uns 3 caras atrás já esperando. Mas no fim não precisou. Por quê? A gente largou as mochilas lá e fomos direto no Tourist Information para ver se tinha vaga em algum hotel. A mesma pergunta. Quantos vocês querem gastar? 150. Aí o 150 ele achou rapidinho. Eu falei, só que tem que ser a pé, a gente não quer pegar o ônibus para ir longe. Ele achou um também, não valia 150, mas não era ruim e era ali perto da estação. Resultado, voltamos pro locker, perdemos lá os nossos 2 euros no locker, tiramos as mochilas e fomos pro hotel. E fomos passear. E a Tourist Information pegou um mapinha e colocou, aqui é o Oktoberfest. E aqui é o centro da cidade. E a gente, beleza, pegamos lá, nós pegamos o ônibus Ropon. Fizemos o City Tour, passeamos a cidade, vemos lá os monumentos, aquela passeio de 2 horas que a gente já vê tudo em 2 horas, né? E aí resolvemos ver lá no centrinho onde que era o Oktoberfest. É aqui, eu acho que é aqui, né? Nem olhamos pro mapa. Tinha uma praça com árvores, eu acho que é Marienplatz, eu não tenho certeza. E com aqueles bancos enormes, cheios de gente, todo mundo comemorando com aquelas, com a cerveja, canecão de cerveja, batendo, até filmei um pouquinho isso. Falei, que legal, Oktoberfest, barraquinhas de salsicha, embutidos, né? Que legal, Oktoberfest e tal. Daí uma hora a gente resolveu olhar o mapinha e olhamos e falei, mas aqui não é Oktoberfest, eu achava que era isso aqui. Aí era um outro lugar, tinha um círculo. Até a Rose, o que você falou? Eu falei assim, mas o que pode ter mais que isso? Mais que isso, imagina. Vamos lá ver, né? Começamos a andar e ir pra lá, começou a juntar gente. Sabe saída de estádio de futebol, saída de show? Um monte de gente assim. Quando chegou no parque, imagina carnaval na Bahia, trio elétrico, chiclete com banana e aquele milhões de pessoas atrás. Era isso. Gente, inacreditável a quantidade de gente que tinha no Oktoberfest. Todo mundo vestido de alemão e todo mundo bêbado. Nossa, mas
impressionantemente bêbado. Todo mundo cair, bêbado, eles esbarravam na gente, assim, de quase caindo. E a gente aqui preocupado, porque no chão tinha vidro quebrado dessas canecas, tinha vômito. Assim, é um lugar nojento. O banheiro, a fila era quilométrica de Herren, que é homem, mulher, como é que é? Damen. Damen e Herren, sei lá, se é assim que se fala. E as barracas, que eram tudo aquelas barracas enormes com o nome da cerveja. Tendas. Cervejaria. Cervejaria, né? Munchen, não sei o que. Enormes, com gente na porta que não conseguia entrar. Lá dentro, aquela bandinha alemã tocando e lá o pessoal servindo lá com aquelas bandejas. Atrás das barracas tinham caminhões pipas de cerveja. Pipa mesmo, atrás de cada uma abastecendo a cerveja, o pessoal bebe até a morte. É assim, a gente começou a sair andando e lá tem um parquinho um parquinho de diversões. Eu não sei, acho que o cara bebe ali, depois vai vomitar na roda gigante, naqueles negócios. E aí tem um palácio lá no alto que a gente foi para ver de longe a festa. As pessoas deitadas na grama, assim, em coma alcoólico, assim, inacreditável o que as pessoas bebem. E o que deixou impressionado a idade. Muitos novinhos. Gente nova, jovens assim, 15, 16 anos, sabe? Bebendo pra caramba. Aquela noite, a gente voltou pro hotel e quase não dormimos direito, porque a gritaria na cidade, de gente, você não sabe se está brigando, porque tá falando alemão, gritando, é tudo bêbado. E aí você escuta vidro quebrando, ambulância passando e tal. Mas nós estamos na Alemanha. No dia seguinte está tudo limpinho, arrumadinho, o pessoal recomposto. Da bagunça. E aí nós fomos para a grande atração da Alemanha, que é o Castelo Neuschwanstein. Neuschwanstein, é o Cristo Redentor da Alemanha. Aí nós fomos para lá, pega um trem e leva também 2, 3 horas para chegar. Cedinho. Outro erro. Poderia ter pego as mochilas, pago menos do que aquele hotel caro lá de Munique, em vez de fazer bate-volta. Podia ter ido de mochila, se hospedava em Füssen, que é uma cidadezinha do lado, que com certeza tinha hotel mais barato. É a nossa inexperiência, nós cometemos esses erros a viagem inteira. A gente achava que ficar na cidade maior era melhor e fazer bate-volta. Tudo errado, gente, tudo errado. Se você viaja de mochila, você tem que sair cedo. Vai para a cidadezinha que você quer visitar e se hospeda na cidade. Leva tempo, menos tempo do que fazer bate-volta. Porque você vai e já fica. Os hotéis, você chegando cedo, o hotel sempre tem vaga. Porque o check-out na Europa é 11 horas. Então você chega às 11 horas, está todo mundo saindo do hotel. E não tem aquela coisa, não, está tudo reservado. Não, chega às 11 horas, tem vaga. Pior das hipóteses, o cara não vai deixar você entrar na hora, você larga a mochila, já deixa pago e vai passear. Que é o que a gente fez nas outras viagens, quando a gente aprendeu. Bom, no castelo tinha uma senhora que indicou a gente uma cidade, que a gente estava na dúvida se a gente ia qual cidade, né? Berna. Era uma senhora brasileira, né? E a gente não sabia para onde depois a gente ia, para Berna ou Lucerna. Uma das duas tinha que escolher. E aí ela falou assim, conheço as duas são bonitas, mas eu gosto mais de Lucerna, acho mais gracinha. E nós fomos para lá. E Lucerna, nós pegamos um hotelzinho mais charmosinho da viagem inteira, com um preço melhor, incrível, na Suíça, acabamos pagando menos. Um hotel numa pracinha, Golden Stern, o nome do hotel. Dizem que hoje ele está mais chique e tal, já não é mais o preço que nós pagamos, mas ele era simples, mas muito bacana, super bem localizado. Lucerna é uma cidade maravilhosa, tem uma muralha e foi o único lugar que a Rose conseguiu usar camiseta. Na Suíça. Porque antes eu não tinha conseguido ainda usar camiseta manga curta por causa do clima, tava tudo meio frio, lá tava apesar de ser setembro, né? E daí de Lucerna nós tivemos que ir o dia inteiro de trem, porque a gente tinha a única reserva, que era o barco. Então a gente tinha um roteirinho que a gente tinha que chegar perto do lugar para pegar o barco, porque era o único dia que a gente tinha que estar lá mesmo. Os outros a gente podia ir o dia que quisesse, mas quando vai chegando perto do dia do barco, nós tivemos que estar mais perto. E nós atravessamos a Suíça, chegamos lá no Lac Léman, e na cidade de Martigny. Ali nós comemos um negócio. Nós comemos um Mac Gruyère. Mac Gruyère, era o nosso almoço. Era legal que a gente percebeu isso, que no McDonald's, os lugares sempre tinham um lanche típico do país, do lugar ali. Tinha o Mac Gruyère e tinha outro.
Emmental. Mac Emmental. Nós comemos o gruyère, né? Era cada semana um, se não me engano. Aí depois numa outra cidade, acho que em Lucerna comi um e depois na outra lá comi o gruyère, foi bem legal. De lá, dessa cidade, Martigny, a gente foi isso por causa do mapa. Eu olhava o mapa e falei, não, vamos seguir esse mapa aqui que nós vamos dar na França aqui. Tudo assim, sem saber se tinha trem. Uma cidadezinha do lado chamada Le Châtelet. E em Le Châtelet tinha um trenzinho, porque eu olhava no mapa do Rail Pass, que tinha um risquinho que dava lá em Annecy. Que era Annecy, era o objetivo, é chegar na cidadezinha de Annecy, na França. E era o Mont Blanc Express. Um dos trens mais charmosos, pequenininho, 2 vagões, assim, que subia, atravessa o Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa, e chegava em Annecy. Trocava de trem, pegamos mais um outro ônibusinho ali e tal. Annecy, gente, Annecy é demais, né? É lindo. Cidade maravilhosa, assim, com os canais à la Veneza. Tem um lago, assim, adoro. Que gostoso. Que cidade legal da França para visitar, imperdível. Você saiu de Paris, você tem mais botar uns 3 melhores atrações da França para você conhecer, a Carcassonne, Annecy, Le Mont Saint-Michel e o Vale do Loire, né? Depois disso tem outras coisas, mas essa é imperdível. E Annecy, nós ficamos naquele hotel que o cara falava, achava que falava inglês. Nossa, né? Ele tem um sotaque igual a gente brincava do Pantera Cor-de-Rosa, o Inspetor Clouseau. O Inspetor Clouseau. So, it will be soon the ice season for you, no? Sotaque francês tão forte, eu nem entendi o que ele falava. Yes, in fact, I have a guy who left the company at the end of August. Bom, foi muito divertido, hotel baratíssimo. Esse foi o hotel mais barato da viagem. Numa cidade legal, um hotelzinho super simples, mas bem legal. De lá, a gente foi para dormir na outra cidade que é perto Mâcon. Mâcon, essa foi uma cidade. Estava já perto da base para pegar o barco. Para pegar o barco, porque Mâcon era só assim, não era uma cidade turística, não muito turística, bonitinha, normal, mas nada especial. Mas por que a gente tinha que ir para essa base? Porque como a gente só anda de trem, a gente não ia para uma base de carro ou de ônibus. Eu anotei das bases da Penichette para pegar o barco nos canais da França, qual delas eu conseguia chegar de trem. E tem lá uma meia dúzia que você chega de trem, sai a pé e chega no barco. E a gente foi. Só que chegou lá, essa linha de trem estava desativada, nós tivemos que pegar um ônibus. Aí tem um ônibus, mas tinha um ônibus isso, sempre. Né? Quando não tem aquele trecho, eles põem um ônibus. Eles substituem por um ônibus. Né? Vamos até aquela outra sombra lá. E aí foi engraçado que a Rose perguntou se o ônibus valia. Se o passe de trem dava direito àquele ônibus, né? Aí o motorista meio nervosinho assim. Entra logo pra aí a gente fala, pô, francês é fogo, tudo meio nervoso. Mas não é que o cara sabia que a gente ia lá pro barco, porque ela perguntou, e ele desviou um pouquinho do roteiro dele, e ao invés de nos deixar na outra estação, deixou na porta da locadora de barco. Ou seja, foi simpático. Eles são assim, meio nervosinho, mas são gentis. Não simpático, foi gentil. Gentil. O interior da França é bem legal. Os parisienses são meio nervosos, como qualquer outra cidade grande, mas os franceses do interior são bem bacanas. E aí pegamos o barco. O barco, eu não vou contar a história do barco, que tem um vídeo inteiro para falar disso. Aquele frio na barriga, foi uma viagem maravilhosa, foi um final de semana. Aí a gente pegou o trem de lá e fomos embora para Dijon. Só para dormir em Dijon, porque de lá a gente ia embora para Paris. E aí de Dijon... Ia ser os últimos dias da viagem. Os últimos dias da viagem. Só lembrando que em Annecy, a gente sabia que a gente ia chegar em Paris, a gente ia querer fazer mais um pouco de bate-voltas. Né? E a gente, em Annecy, nós reservamos o trem para 2 bate-voltas. Um para o TGV, que é o trem rápido, que é obrigatório ter reserva. Um foi Vale do Loire. Vale do Loire para Tours, né? Que é a cidade sede do Vale. E a outro foi o Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, que é a grande, assim, um símbolo francês, né? Aí a gente ficou em Dijon, mas em Dijon tem uma coisa engraçada. À noite nós saímos para jantar. Vamos comer o quê? Uma pizza. Aí comemos uma pizza ali perto do hotel mesmo. Chegou a pizza, tava cheirosa, apetitosa, e a moça trouxe junto uma garrafa de azeite. Eu adoro azeite. Encheu a pizza de azeite. Quando fui comer, não dava para comer de tão apimentado que tava, porque aquele azeite tinha pimenta dentro e eu não vi isso. Ela pegou a pizza e
fez assim, que nem secar roupa, pra cair. Eu tentei tirar o excesso de guardanapo. De azeite ela da começou pizza. a pôr guardanapo em cima da pizza pra ver se absorvia o azeite pra tentar comer aquilo lá, porque não era barato. Consegui comer um pouco. Putz, nossa, olha, mas nunca mais ficou marcado, você vê? Ficou marcado. Ela quis contar essa história aqui. Eu falei, vou falar a história da pizza. Bom, daí de Dijon nós fomos embora para Paris. Em Paris nós ficamos num hotelzinho chamado Coipel, né? Porque foi um amigo que indicou ficar na Place d'Italie, que é um pouquinho mais longe do centro turístico, é um pouco mais barato. Era um hotelzinho super charmosinho, simpático. E pagamos muito barato, acho que foi menos de 80 euros, né? Ah, acho que foi 60. 60? Não existe mais isso, gente. Paris mudou e antigamente, vamos ficar naquela sombra. Paris mudou. A gente pagava barato, achava que legal, Paris é baratinho, vamos sempre vir pra cá e ficar nesse lugar. Esquece. Hoje Paris está super caro e hoje as pessoas estão ficando por Airbnb para poder pagar barato, porque esse mesmo hotelzinho está custando agora 120. 130, 140, depende. Voltou lá depois uma outra viagem. Achando que ia ficar barato e nossa senhora. Aí nós ficamos em Paris e fizemos esse bate-volta. O legal é que ele era perto da Gare de Lyon. Isso. E aí a gente fazia o bate-volta primeiro para o Vale do Loire. Foi. O TGV reservado. Aí chegando lá na própria estação de trem de Tours, a gente comprou um passeio para visitar 2 castelos. Que é Ia numa van. Foi o Chambord e o Cheverny. Cheverny ainda mora gente e o Chambord é o maior castelo que tem lá. A gente visitou, porque a gente não conhecia castelo nenhum, bacana. A Tours é uma cidade muito bonitinha, muito legal, bem típica, com aquelas madeirinhas assim, é bem legal. E tem outros, nossa, tem 30 castelos lá pra você ver. A gente só vê esses 2 por causa do bate-volta. Se a gente tivesse ficado em Tours, a gente poderia ter visto até 4 castelos, tem passeios mais longos. Uma outra viagem a gente acabou indo, depois voltando para o Vale do Loire para fazer mais castelos, melhor. E no último dia a gente foi para o Le Mont Saint-Michel. Que também é legal, você pega, é uma viagem longa, você leva 3 horas para chegar lá. Sai cedinho. Sai cedo para chegar às 11 horas ou meio-dia no Monte Saint-Michel. E é uma curiosidade, é que na época a ilha ainda tinha deixado de ser ilha, tinha uma ligação de terra, porque assoreou lá o mar, e aí ficou aquela ligação. E a gente parava com o ônibus na porta do Le Mont Saint-Michel. Hoje não pode mais, hoje eles melhoraram aquilo, a ilha virou ilha. Tiraram aquela terra. A maré quando sobe novamente. Tem o horário, né, das marés. Exatamente. E agora tem um estacionamento, um bolsão de estacionamento bem longe. E tem um ônibus elétrico que te leva lá perto, ou então uma passarela para você caminhar até lá. E lá a gente deixou de comer o omelete do Le Mont Saint-Michel. Primeira vez não deu, porque era carésimo. Era super caro e graças a Deus, porque daí quando a gente foi uma segunda vez, comemos esse omelete mais caro do mundo, que não vale a pena, tá no nosso vídeo, para quem quiser ver essa história. No nosso vídeo dos restaurantes. Dos restaurantes, não vale a pena. La Mer Poulard, assim, é bacana, é legal. Se você tiver dinheiro sobrando, você vai lá e come. É uma experiência, assim. Mas é uma experiência diferente, mas não vale a pena, não aconselhamos. E que mais? E daí acabou, daí nós voltamos para Paris. Paris conhecemos o básico, turísticos, né? A torre, o Arco do Triunfo, a igreja Sacré-Cœur. E uma coisa engraçada é que eu, durante a viagem, em alguns lugares, eu punha a câmera longe e falava para a Rose que eu ia tirar uma foto. E aí eu agarrava ela e ficava tentando dançar, porque eu tinha uma música na cabeça que eu queria fazer um videoclipe final. E a gente quase caiu várias vezes, porque ela não esperava, eu não sei dançar, a gente enroscava. E dali em diante a gente resolveu começar a fazer mais. Aí fizemos os clipes. Mais clipes, né? Mas é isso, essa foi a nossa viagem de tiozinhos mochileiros. Como é que a gente virou tiozinhos mochileiros? Essa a gente já contou, né? Vira a nossa idade com mochila, nós somos tiozinhos, mas ainda somos mochileiros, vamos assumir isso daí. Mas uma coisa eu queria falar da câmera, eu levava uma câmera Sony, e daquelas assim de fitinha, e eu sempre tive essa brincadeira de colocar a câmera longe e fingir que alguém está filmando. Passava, a câmera ficava longe, as pessoas perguntavam, mas quem está filmando? Até aí eu ainda não tinha isso aqui.
que é o que chama de o self-stick, né? Que é o pau de selfie que o pessoal fala, mas eu inventei isso depois, só não patenteei, mas eu inventei na viagem seguinte. Eu peguei um pedaço de perna ali, não sei o que, coloquei uma cabeça, botei a câmera virada para mim, as pessoas davam risada, e eu andando na rua e fazendo isso que eu estou fazendo agora. Era curioso, a pessoa ria, falava, que legal. Ninguém se filmava em 2007, 2008, 2009, ninguém fazia isso. Good idea. The man. Oh. You need one of them telescope things. They pick Oh, I like that. I gotta use one of those. Se eu tivesse patenteado, estaria milionário. Mas não deu certo, mas tudo bem. Essa foi a viagem nossa de tiozinhos mochileiros, né? Aí surgiu também o nosso slogan, né? Que a gente erra antes para você acertar depois. E essa viagem a gente errou muito. Erro nessa viagem. A gente erra para você depois mostrar para você o que você não deve fazer. E foi isso. E lá, se você quiser ir lá para Campos do Jordão... Se você quiser acertar, você vai para Campos do Jordão, Cana da Loja ou Piano Piano. Ali não tem erro. Você vai para Campos do Jordão, na Cana da Loja e na Piano Piano, vai estar super bem hospedado. Dizem que os donos têm umas histórias legais de viagem para contar. Se eles estiverem lá, eles vão contar. Falou. Tchau. Obrigada.